glórias a Ti, ó Pai. Amém, meus amados. Os queridos queiram se assentar. Vamos trazer uma palavra, não vamos nos estender muito, que ainda temos hoje a apresentação, uma parte das nossas crianças, né? Homenageando os papais. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Provérbios 22, versículo de número 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor, compartilhar alguns ensinos preciosos de Deus para nós. Provérbios 22, versículo 6. O texto é uma advertência para os pais. Queridos, isso é algo muito sério em nossos dias. A palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Nós vemos uma advertência para os pais sobre a necessidade de ensinar os filhos o caminho. Ensinar os filhos o caminho da palavra, o caminho da obediência a Deus, o caminho de aliança com Deus, o caminho que se chama Jesus. Precisamos ensinar aos nossos filhos. É uma advertência para os pais. Ensine a criança. Nós não podemos negligenciar essa posição de pai. Nós não podemos relaxar até mesmo nesse propósito determinado por Deus para nós, de ensinar as crianças no caminho do Senhor. Ensine a criança, instrui a criança no caminho que deve andar. Esse é o único caminho, irmãos, que pode levar os nossos filhos a ter um futuro abençoado. Esse é o único caminho que pode levar a nossa descendência a ter uma história de bênção aqui na terra. Amém? Esse é o único caminho que pode fazer dos nossos filhos felizes, vitoriosos aqui na terra. Esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Jesus. Ensine a criança no caminho que deve andar. Instrui a criança na palavra de Deus. Instrui a criança a ter temor a Deus, a reverenciar a Deus, a adorar a Deus. E quando crescer, será uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? E eu queria enfatizar nesse instruir a criança, ensinar a criança. Eu gostaria de enfatizar a figura do pai. Amém, papai? Tem pai aí, não? Amém, pai? Eu queria enfatizar a figura do pai. Por quê, pastor? Por que não a mãe? Sim, a mãe está incluída nesse processo. Mas, biblicamente, o cabeça é o pai. Biblicamente, o sacerdote, o responsável é o pai. A mãe é ajudadora. E o pai é o cabeça para instruir os filhos, para criar os filhos na presença de Deus. E eu quero enfatizar a figura do pai como responsável diante de Deus, de cuidar, de se dedicar, de se doar, assumindo esse compromisso de fazer da sua descendência uma bênção para a família, uma bênção para a sociedade e uma bênção para a igreja. Amém? É você, papai, que vai fazer do teu filho uma bênção aqui na igreja. É você que vai fazer do teu filho uma bênção lá na escola. É onde ele estiver. Se ele for instruído nos caminhos do Senhor, ele será uma bênção. Amém? À luz da palavra de Deus, o homem tem essa responsabilidade de ser o sacerdote e cabeça do lar. Deuteronômio, capítulo 6, esse texto é lindo também, capítulo 6 de Deuteronômio, versículos de 5 a 9.
Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Irmãos, prestem bem atenção. O texto está falando assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. Os irmãos vão estranhar algo que eu vou falar. Esse texto está se dirigindo ao homem, ao pai. Que isso, pastor? Não é para a mãe, não. O texto é para o pai, é para o homem. Porque Deus coloca o homem como líder, como sacerdote, como cabeça. E é ele que é responsável por levar o lar à presença de Deus. E o texto diz: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as tuas forças. Deixa aí um pouquinho no 5. Queridos, a vida vitoriosa dentro de um lar começa na figura de um pai que ama o Senhor acima de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Que isso, pastor? É o pai? Sim. Este homem tem que amar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. É um homem que tem aliança com Deus, e através dessa aliança com Deus, ele leva o seu lar a ser um lar abençoado por Deus. Versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No coração de cada um de nós, papai. De cada um de nós, homens de Deus. Que essas palavras estejam no teu coração. E agora vem o trabalho do pai. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. 8. Amarre-as como sinal nas mãos e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Queridos, preste atenção no que eu vou falar. Quando você não assume esse compromisso de instruir os teus filhos, alguém irá instruí-los para outros caminhos. Amém? Misericórdia. Se eu não assumo a posição de sacerdote do lar, se eu não amo ao Senhor de todo o meu coração, se eu não estou instruindo os meus filhos no caminho do Senhor, alguém vai ocupar esse lugar vazio. Quem é esse alguém? É o inimigo de nossas almas. Ele está trabalhando para destruir os lares. Ele está trabalhando para destruir a tua descendência. Mas quando eu me posiciono diante de Deus, Ele não tem espaço para destruir, porque o Senhor pelejará por nós, e seremos mais que vencedores, através de Cristo Jesus. Amém, amados? Irmãos, quando falhamos nesses ensinamentos, nós abrimos portas para o inimigo. Esse texto enfatiza a figura do homem, com relação ao ensino a ser compartilhado dentro do lar. O versículo 5 fala da aliança do Pai com o Deus eterno. Eu tenho uma aliança com Deus, eu amo ao Senhor, eu me dedico ao Senhor, eu obedeço a palavra de Deus. E o versículo 6 diz: essa palavra tem que estar dentro do meu coração. Não é na minha mente, não é conhecer a palavra, mas é viver a palavra que está no meu coração. Amém? E quando ela está no meu coração, ela me domina, ela me dirige, ela me orienta, ela me dá sabedoria, porque a palavra de Deus está no meu coração. Aleluia. Versículo 7 diz: olha, ensina assentado, andando, deitando, levantando. Está dizendo assim: olha, dentro do lar, eu preciso viver e ensinar a palavra de Deus.
Eu tenho falado aqui, irmãos, infelizmente, quantos lares que estão totalmente voltados para outras coisas, para a internet, para a mídia, para filmes, tantas coisas entram e ocupam lugar. E às vezes dentro do lar não tem espaço para ensinar a palavra de Deus. É só no domingo, só na terça-feira. Não, o meu lar tem que ser um altar, erguido em adoração ao Senhor. Amém? E deixa eu falar para os jovens. Não existe vida abençoada nessa terra fora da presença de Deus. Amém, jovens? Amém, jovens? Não existe vida feliz, abençoada, vitoriosa, que vale a pena viver fora da presença de Deus. É só derrota. Vida verdadeira é na presença do Senhor. Aleluia. Vida vitoriosa é na presença do Senhor. Família abençoada é na presença do Senhor. História feliz e abençoada só na presença do Senhor. Então busque o Senhor. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. E depois diz, olha, para os pais, para o homem, esses ensinos têm que estar na tua mão, as tuas atitudes têm que revelar os ensinos da palavra de Deus. Por frontal entre os teus olhos, a minha visão, tudo que eu faço tem que levar meus filhos a ver Deus através da minha vida. Nos umbrais, nas tuas portas, em todo lugar, a palavra de Deus terá o domínio dentro do meu lar. Amém? Cuidado com a negligência, papai. Quando eu não assumo a minha responsabilidade como pai, como verdadeiro homem de Deus, alguém vai ocupar o espaço. E o lugar que eu deixei em aberto será ocupado por coisas que não agradam a Deus. Queridos, o homem, o pai, ele tem que ter propósito, visão, dedicação para levar o seu lar diante de Deus. Ele não pode viver o dia a dia sem propósito, sem visão, sem projetos. Não, tem que ter visão, tem que ter projetos, tem que ter algo assim determinado no coração do homem. Eu serei canal de bênção para a minha descendência. Amém, homens? Requer propósito, requer visão, requer uma entrega, requer dedicação, prioridade, requer tempo de qualidade com os filhos e a família. Queridos, quantos pais, como eu me entristeço em ver isso, que os filhos começam a entrar na adolescência, na juventude, em vez de criar ponte, criam barreiras, muralhas para os filhos. Vocês entenderam o que eu falei? Os filhos começam a chegar na adolescência, mudança de fase, e tem pais que não entendem essa mudança de fase e criam barreiras na vida dos filhos. É o momento que eles precisam mais do abraço, do carinho e de pontes construídas entre pais e filhos. É difícil a adolescência? Irmãos, não é tanto assim não. Às vezes nós, como pais, não sabemos entender e acompanhar a fase do filho. Liberar palavras de bênção na adolescência, em toda a fase da vida dos filhos. Libere palavras de bênção para os filhos. Amém? Oh, Deus poderoso. Queridos, o mundo que nós vivemos, os nossos filhos precisam da nossa proteção. Mas a proteção espiritual, principalmente. Em todas as áreas, emocional, em todas as áreas, mas proteção espiritual. Serem criados nos caminhos do Senhor. Serem fortalecidos na palavra de Deus. Jovens que desde novo aprendem a grandeza do Deus, o poder de Deus, sabem se dirigir a Deus, sabem se proteger através de uma vida de oração. Os nossos jovens precisam
desse tipo de ensinamento. Se tornarem jovens maduros espiritualmente, mesmo ainda na juventude e na adolescência. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Esse texto traz um caminho de bênção para os filhos. Ele aponta um caminho de bênção para todos os filhos. E diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. O que seria obedecer no Senhor? Ter temor a Deus, e através do meu temor a Deus, através do meu conhecimento de Deus, eu serei obediente aos meus pais. Amém? Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Continuando, a fim de que tudo corra bem com você. Aleluia, dá um glória a Deus, irmão. Queridos, se você quer uma história abençoada, filho, honre pai e mãe. E Deus promete: olha, se você honrar teu pai e tua mãe, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua caminhada, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Uma história abençoada aqui na terra. Precisa honrar pai e mãe. Amém, filhos? Amém, filhos? Amém. Honre pai e mãe, para que você venha a ser abençoado por Deus nessa terra. 4, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-los, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por que não irrite seus filhos? A falta de sabedoria dos pais pode trazer dificuldade para os filhos. Como pai, eu preciso receber sabedoria e instrução do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para criar os meus filhos no temor do Senhor e debaixo das bênçãos de Deus. Amém. Aleluias. Oh, Jesus. Como filho, eu preciso ser obediente e honrar os meus pais. Honrar é na presença, através da obediência. Amém, filhos? E honrar fora da presença dos pais, para que as minhas atitudes lá fora venham chamar a atenção daqueles que me veem para os meus pais. Quem é esse menino tão bacana, tão atencioso, tão obediente, tão temente a Deus? Quem é esse menino? É filho do fulano de tal. Eu estou honrando meu pai lá fora. E dentro do lar, a minha obediência aos meus pais, estou honrando-os diante do meu Deus. Amém? Oh, Jesus, como é precioso ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. E eu preciso, como pai, me dedicar como sendo um chamado de Deus para a minha vida. Criar os meus filhos no temor do Senhor. Como sendo prioridade na minha vida, eu preciso me dedicar e me doar para esse chamado de Deus, de ter uma família debaixo da bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Oh, Jesus. Nós vamos orar pelos pais. Nós vamos orar pelos pais. É uma tarefa difícil, mas se eu colocar o meu coração
nesse chamado de Deus de ser pai, nesse chamado de Deus de levar a minha família diante do Senhor, nesse chamado de Deus de instruir os meus filhos no caminho do Senhor. Se eu priorizo esse chamado, o Senhor está comigo, me fortalecendo. O Senhor estará comigo, me ungindo, me capacitando, para que a minha descendência venha a ser poderosa na terra, como diz o Salmo 112. O pai que teme ao Senhor, o pai que tem prazer na lei do Senhor, a sua descendência será abençoada na terra. Amém. Feche teus olhos. Comece a falar com Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te adoramos. Colocamos diante de ti as nossas vidas, os nossos corações. Sabemos, Pai, que o inferno tem se levantado para destruir nossos filhos, os lares, é na escola, é na mídia, Pai, é na política, ideologias para a destruição dos lares. O inferno tem se levantado. Mas aqui, Senhor, temos homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, que através da tua palavra, eles podem resistir ao ataque do inferno. Através da tua palavra, eles podem transformar histórias aqui nessa terra. Então venho te pedir, Senhor, por cada papai aqui presente, toca na vida de cada um, até mesmo aqueles, Senhor, que os filhos já cresceram, até mesmo se desviaram, tu podes levantá-los, Senhor, ainda, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Eles podem buscar autoridade espiritual, aleluias, através de uma vida consagrada a ti, através de alianças contigo. Eles podem quebrar as cadeias na vida daqueles filhos que já estão aprisionados. Eles têm autoridade espiritual diante de ti e diante do inferno, para quebrar as cadeias na vida dos filhos. Por isso eu clamo, Senhor, por cada pai aqui presente, toca em cada um. Toca, Senhor, mudando a mente, o entendimento, o coração, para que eles se voltem para ti e proclame a vitória, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos teus filhos. Também te peço, Senhor, pelos filhos, como a tua palavra diz, honre pai e mãe, para que você venha a ser abençoado nessa terra. Honre pai e mãe, para que as promessas do Senhor sejam cumpridas em sua vida. Toma os filhos em tuas mãos, Pai, ó Deus. Também pelas esposas que são ajudadoras, que elas possam ajudar a fortalecer os esposos, nesse propósito, nesse chamado. Que elas tenham sabedoria, Senhor, de transformar os lares, através, Senhor, da unção do teu Espírito. Cobre com a tua graça cada família aqui presente. Toma-nos em tuas mãos. Cobre-nos com a tua graça, Senhor. Te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, vamos adorar ao Senhor.